Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí. Para o mundo. Vamos para a quinta temporada, Kilson Jones. Exatamente, quinta temporada vem aí, hein? Vem aí, próximo ano a gente começa dia 13 de janeiro. 13 de janeiro. Lembrando que o lançamento do novo projeto acontece 5 de janeiro. Uma feijoada maravilhosa, né, Kilson Jones? Estamos preparando essa feijoada. É uma feijoada de lançamento do novo programa nosso aqui da Estação I, Estúdios Criativos, onde é feito o IELCast. Tudo vai acontecer dentro do canal do IELCast. Revolucionário que a gente vai fazer, Kilson. Com certeza. Revolucionar é o tema. É o tema, acho que é essa a pegada. Então, quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like, é muito importante para que o YouTube cada vez mais entenda que você quer receber o nosso conteúdo para você consumir da hora que quiser. Afinal de contas, cada cidadão brasileiro hoje tem uma televisão na mão, né, Kilson? Com certeza, o celular está na palma da mão. Quanto tempo você passa na frente da TV e quanto tempo você passa na frente do celular? Pô, na frente do celular bem mais tempo, hein? Umas 8 horas, 9? Com certeza. TV continua tendo a sua relevância gigantesca e terá por muito tempo, óbvio. Mas o imediatismo, a informação rápida, passa muito pelo celular, não tem jeito, né? Não tem jeito, tá tudo verdade. lá. E quem gosta de uma fofoca, de uma briga, de uma confusão, chega rápido, hein, Kilson? Tá na palma da mão. É verdade. Aliás, você tá muito elegante, Pô, cara. Heron, veste o homem atual. Você encontra em exclusividade Noroeste, Piauí, Maranhão e Tocantins. É isso aí. É verdade. E vendendo, viu? E vendendo muito no digital. Você sabia que a Noroeste tem mais de 58 lojas, ela já soma quase 3 milhões de seguidores no Instagram. E o seu principal canal de vendas hoje é o Instagram? Que maravilha, hein? Você vê como tudo mudou, né? Tudo muda, absolutamente mudou. Kilson, agradecer a todos os nossos Até patrocinadores. as estações do ano mudam. É verdade. Aqui a gente tem duas, né? Calou, né? Hoje o nosso IELCast é bem especial. Nós estamos próximos, bem próximo, aliás, à eleição da OAB Piauí, né? E é meio, cara, que uma eleição de prefeitura, meio que uma eleição de estado, Kilson. Exatamente, até porque percorre todo o estado do Piauí. Né? Mas é mais ou menos isso. E hoje o bate-papo é com alguém que tem pelo menos 5 gerações dentro da OAB. Ele já participa de 5 gestões, vamos dizer assim, quando a gente fala de governabilidade. Ele é reeleito, é o presidente por 2 gestões, tem números bastante expressivos, tem uma história muito forte dentro da advocacia, sai com níveis muito... Vai sair, não saiu ainda, mas vai sair com níveis de aprovação bem resolutivos, bem específicos, segundo todas as últimas pesquisas apresentadas pela própria OAB e outros institutos que já pesquisaram. No Brasil, a gente tem aproximadamente 1.400.000 advogados. Em Teresina, no Piauí, na verdade, a gente tem advogados hoje uma gama muito forte de jovens advogados. A gente vai tratar sobre isso tudo hoje aqui no IELCast, mas principalmente sobre validação, a validação de ser advogado e outras profissões não. Vamos falar sobre oposição, nós vamos falar sobre as eleições que acontecem agora no fim do mês de novembro e vamos falar de gestão, não é verdade? Então, salve de palmas para o presidente Celso Barros. Presidente, seja bem-vindo pela segunda vez, né? Pois é, estou aqui na segunda vez. Muito obrigado, Elton, e por estar aqui no IELCast no seu 5º ano, vai para o 5º ano. Vamos para o 5º ano, que o Kilson está com a gente já desde o início, né, Kilson? Ele não lhe larga, né? Não, aí não pode também, né, Kilson? É um casamento e não aceita o divórcio. Presidente, tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Como é que você tem conseguido acumular tanta coisa? Porque a gente sabe que a presidência da OAB já te consome muito tempo, tem um escritório, o senhor é um dos coordenadores do exame da OAB Nacional, também tem que ter esse tempo em Brasília. Eu acho que eu começo perguntando sobre isso. O digital melhorou a sua vida, ajudou a pluralizar esses comandos? A OAB é uma missão. Você está à frente de qualquer função da OAB, ainda mais na direção de presidente, é uma missão. Lá, eu sempre digo isso, lá nós não temos salário, nós não temos gratificação, não temos jeton, não temos recebe diária, grana nenhuma? Nada. Quando a gente viaja para Brasília ou viaja para o interior do estado, e eu viajo muito para o interior, eu estarei fechando esses meus 6 anos de gestão na presidência com 100 mil quilômetros rodados para o interior do estado. E isso, logicamente, num carro da OAB, com motorista, com combustível, com hotel, com a parte da alimentação, mas sem diária, sem qualquer tipo de... Nem seguro de vida eu tenho para fazer esse tipo de ação. E faço com prazer, com idealismo, e creio que essa missão de quem está à frente de uma instituição que foi eleito pelo voto
de toda a nossa classe. Então, a OAB é um sistema muito complexo, Muito. mas que exige realmente dos seus gestores dedicação, creio que quase que exclusiva, Yeldis. Por quê? Eu alio, claro, o escritório que eu tenho, um escritório de já algum tempo, veio do meu avô, um escritório modesto. Um escritório... Aliás, que tem uma relevância muito grande nesse estado. Verdade. Ocupou posições políticas muito importantes. Na advocacia é uma grande referência. Né? É Exato. bom fazer esse relato sobre isso. E né? viveu até 101 anos muito feliz e dignamente. Isso aí que é um legado que deixou para nós. Então, aliando o escritório, que é um escritório pequeno, nosso escritório, um escritório modesto, um escritório familiar, aliando a minha função de procurador do Estado, porque eu não estou licenciado, e, claro, aliando os afazeres do dia a dia, né, como na família e na OAB. Isso tem que ter uma fórmula que a gente tenta fazer de modo mais perfeito possível. Mas, realmente, vislumbrando o exercício diário, existe daqueles que pleiteiam estar à frente da OAB e em outras funções também, dedicação. Afinal, são mais de 100 candidatos, 107 na chapa? Acho que 107 candidatos 107 na chapa. candidatos na chapa. É o presidente mais 106 pessoas. É muita coisa. E paridade homem e mulher. Isso é muito bom. Dividido nas comissões. Não, no conselho. No conselho, nas funções eletivas. As comissões não são eletivas. As comissões quem nomeia é o presidente. Isso é muito bacana, falar sobre isso para a comunidade, que às vezes não tem acesso a essa informação, que para cada homem uma mulher. Exato. É bem isso, né? Sistema. Eu acho que a primeira pergunta é por que há 6 anos, né, o senhor quis ser presidente? Qual foi o intuito? Qual a vontade? Se é uma missão muito forte, o que é que o senhor encontrou à época? O que transformou a OAB? O que é que ainda poderia melhorar mais? Mas o que foi muito importante que o senhor fez? Eu vou começar de trás para frente. Eu digo sempre, Yeldis, que a OAB é uma obra perfeita. Uma obra perfeita, mas uma obra inacabada. Nunca se pode chegar alguém e dizer que a OAB está perfeita, ela está completa, ela está construída, ela está idealizada, ela está pronta. Ela é uma obra perfeita, mas inacabada. No sentido de que quem chega lá deixa o seu legado, deixa o seu trabalho, deixa as suas ações e muito ainda há de ser feito. O que me levou a ser presidente da OAB? Eu não pensava em ser presidente. Era uma ideia que começou, claro, lá atrás, quando eu me formei em Direito, participei da Comissão de Direitos Humanos, ainda muito timidamente, era um jovem de 22 anos, 23 anos. Tinha o fato de meu avô ter sido presidente da OAB por 6 vezes. Ele foi por quem mais tempo passou à frente da OAB, por quase 12 anos. E isso, de certa forma, era algo que eu vislumbrava, mas... E que trouxe uma relevância para a OAB, né? Trouxe uma relevância na época da ditadura. Ele foi deputado estadual cassado. Ele era presidente da OAB quando foi cassado pela Assembleia Legislativa. Ele saiu da Assembleia e voltou para a OAB estava na presidência. Então, isso era algo positivo para mim, mas, ao mesmo tempo, era algo que era um peso. Onde eu me movimentava era porque era o neto do Celso Barros. Onde eu me movimentava era porque eu era o neto do Celso Barros. Então, foi difícil no começo eu aparecer enquanto alguém, enquanto um advogado, enquanto um indivíduo, enquanto um cidadão. O peso do nome era muito grande, né? Não do nome também, mas o peso da história dele na ordem, na história dele na política e principalmente na justiça, né? Era um sujeito acima da média. Pois é, quando eu falo quanto nome é sobre a instituição. Era uma instituição, realmente. Então, para eu me deslocar disso, eu tinha que manter-me perto, próximo, mas ao mesmo tempo eu tinha que me deslocar um pouco da imagem dele. E comecei na OAB casualmente. Eu estava na Procuradoria, eu já era procurador do Estado no ano 2000. Chegou na sala em que eu estava com um colega, procurador, nós concursados, poucos meses que tínhamos assumido, chegou lá a professora Fides Angélica. A professora Fides Angélica, para quem não sabe, é a atual presidente da Academia Piauí de Letras. Faço, inclusive, um convite para você trazê-la aqui. Por favor. Ela é a primeira mulher presidente da Academia de Letras em 100 anos de instituição. Foi a primeira mulher presidente da OAB do Brasil, no Piauí. A primeira mulher no Brasil a ser presidente de uma OAB foi aqui, ela, no Piauí. Foi a primeira que foi reeleita e até hoje é a única mulher que presidiu uma OAB do Estado no Brasil por 3 vezes. No Brasil hoje a gente já tem outras gestões de mulheres na OAB? Tem. Hoje nós temos 6 mulheres presidindo a OAB. Mas o caminho começou pelo Piauí. Começou pelo Piauí. Foi a primeira no Brasil. E a primeira reeleita e a única atualmente ainda hoje, em 93 anos de OAB nacional, das 27 OABs, ela é a única até hoje que tem 3 mandatos como presidente. Então ela realmente revolucionou a ideia da mulher na política de ordem. Pois bem, então ela chegou na sala e disse: vocês têm interesse de participar da eleição da OAB? E eu fiquei assim, achava que era algo muito inatingível para mim. E claro, ela me procurou não por mérito meu, me procurou porque eu era neto do Celso. Ela queria compor politicamente com meu avô, não comigo. E aí eu digo: quero. Você já tem 5 anos de OAB? Eu digo: professor, eu faço 5 anos dia 19 de novembro de 2000. Ela: nossa, então dá certo, porque as eleições serão dia 23, 22, e tem que ter 5 anos na data da eleição para se candidatar no conselho. Então você vai ser conselheiro.
Perguntou para outro colega se ele queria e ele só faria 5 anos no outro ano, então ele ficou fora da chapa. Ele não fez história na OAB. E eu entrei na OAB naquele tempo. No ano 2000, menino com 24 anos, era o mais jovem do conselho, o conselho composto por 30 pessoas na época. Há 24 anos Eu atrás. era o mais jovem, já tinham pessoas de Joaquim Bezerra, que era uma legenda na OAB, a própria professora Fides, Nelson Nunes Figueiredo, Djalma Cardoso Leite, Valdeci Cavalcante. Então era o mais, Filadelfo Barreto, Álvaro Mota, então era o mais jovem daqueles advogados, e comecei a aprender ali. Quando foi no ano 2002, o Nelson... Perdão a interrupção, mas eu tenho que fazer. Aham. Quando tu olha para trás assim e vê, você via Valdeci, é a mesma coisa de um sonho de um jovem advogado que hoje entra na OAB, Eu sempre penso nisso. que ele olha e diz assim, eu posso ser um dia presidente? Você sabia que eu sempre penso nisso? Eu me vejo muitas vezes, quando eu vejo um jovem ali, eu vejo às vezes no lugar dele, porque eu estive ali, idealizei aquilo ali, participei ativamente de um processo de construção, não diria de uma caminhada, mas de uma construção de trabalho. Então um jovem advogado, ele pode ser um dia presidente da Claro, OAB. com certeza. Agora, depende muito da sua dedicação. Eu, modestamente, me dediquei muito à OAB. Muito, muito, muito mesmo. Nunca neguei um dia de trabalho, nunca neguei nenhum tipo de ação. Sempre fiquei pensando nisso. Em 2002, o Nelson Nery, que era presidente, renuncia à OAB. E nessa renúncia para ser candidato ao Tribunal de Justiça, para ser desembargador. Ele não conseguiu se eleger desembargador, mas renunciou à OAB. Assume o Álvaro Mota, que era o vice-presidente. O Álvaro me convida, Celso, você quer ser presidente da comissão de exame de ordem? É uma comissão relevantíssima. Nossa. Eu quero. Você tem que ser, porque eu tinha acabado de passar em concursos públicos, eu era concurseiro, então você é a pessoa adequada, porque você está a par Você de tinha uma todas expertise muito grande sobre isso, né? expertise de prova, de matérias, eu estava muito afiado, né? E aí montei uma comissão de exame de ordem, fizemos aqui um novo exame de ordem e passamos a fazer um exame de ordem regional no Nordeste. Juntamos as provas do Piauí, Ceará, Maranhão, e isso formou um bloco do Nordeste fazer a prova unificada. Deixei o exame de ordem em 2005, me elegi secretário-geral em 2003, 2004. Em 2006, nós deixamos o OAB, porque nós perdemos a eleição em 2006. Mas ali eu plantei uma semente do exame de ordem regionalizado. Anos depois, o exame de ordem ficou nacionalizado, que é hoje. E hoje eu coordeno o exame de ordem nacional. Eu sou presidente da comissão do exame de ordem nacional há 3 anos. E é do Piauí. E é do Piauí. Lógico que é um cargo que é muito complexo, mas eu sou questão muito também de inscrição, não se pode divulgar isso, mas estou divulgando até porque estou saindo agora em janeiro, mas é um cargo que eu plantei um trabalho lá atrás, presidi na comissão do Piauí e hoje eu presido a Comissão Nacional do Exame de Ordem. Vamos combinar que não dá para qualquer um ser um presidente de uma comissão tão importante. E isso, né? Foi ocasionado naturalmente. Nunca forcei a barra, sempre soube o meu lugar, com muita humildade, com muita modéstia, nunca quis passar na frente de ninguém e mantive sempre a fidelidade ao meu grupo político da Ordem. Pessoas que eu falei aqui, dos nomes que eu falei, a maioria hoje ainda estão, digo que, aliados ao nosso grupo político da OAB. E essa fidelidade eu mantive com eles e hoje eles mantêm comigo. Eu acho que isso me trouxe a ter essa abertura de poder chegar para eles e dizer, eu poderia ser candidato a presidente da OAB, conto com o seu apoio e sempre tive apoio deles. Isso realmente, quando chegou o momento que nos elegemos, já hoje estou no 2º mandato de presidente, mas no 5º mandato de estar à frente de um cargo eletivo. Eu fui conselheiro da OAB, fui secretário-geral da OAB, depois fui conselheiro federal da OAB, na gestão do Chico Lucas, e agora nesse 2º mandato de presidente. Para mim é uma honra muito grande, mas tudo isso calcado na fidelidade às pessoas que sempre foram aliadas, na fidelidade aos meus princípios e na fidelidade a servir a OAB. Não eu me servir, mas... Isso é uma missão? É uma missão. A gente vê muita gente, assim, a gente vai falar isso mais na frente sobre isso, mas assim, o tudo por tudo para ser presidente da OAB, isso vale? Não vale, porque a OAB não é para que você se sirva dela. É para a OAB você fazer um trabalho em prol da coletividade. Você não pode se servir da OAB, você tem que servir a OAB. Quem pensa em presidir a OAB para angariar clientes, angariar causas, para ter mais prestígio, isso está fadado ao insucesso. Isso já existiu situações como... Existiram, claro. Existiram situações como essa? Existiram, não só aqui em Piauí, mas em outros estados. Em outros estados. Claro, pessoas que pensam que o OAB é um trampolim político ou um trampolim profissional. Não pode ser essa meta. Eu não estou saindo do OAB agora, em 31 de dezembro, maior ou menor do que eu cheguei. Eu estou saindo, se Deus quiser, do mesmo jeito que eu entrei. Com as mesmas condições, com meus mesmos acertos e com os meus mesmos erros. Com as minhas virtudes e os meus defeitos como ser humano.
e como um advogado que está com 29 anos de formado, de advocacia, e que tem a grata satisfação de ter liderado a nossa instituição, a nossa classe por 6 anos, em outros momentos também, mas tem uma grata satisfação de sair do mesmo jeito que eu entrei, sem ter angariado clientes, sem ter atravessado clientes de ninguém. Nenhum advogado pode chegar para mim e dizer que eu atravessei uma procuração ou que eu me sobrepus a determinado tipo de juiz ou desembargador. Convites não faltaram para eu. Sério? Para eu sair do OAB, pegar... sabe que era para desembargadores. Não, para sair do OAB e atravessar um processo numa causa em que um colega me procurava para me contrapor a outro colega e para eu exercer naquele processo a influência enquanto presidente do OAB. É um caminho todos curto? Eu deneguei. É um caminho curto esse? É um caminho curto. Um caminho que você pode até entrar em um determinado momento, mas você sai rápido. Então, a OAB não é um trampolim para quem quer presidir ou quer dirigir, para que você exerça a sua profissão de um modo a alavancá-la em função da OAB. Em outros modos, você falou assim, quem quer ser presidente para ficar rico, não funciona. O mais rico, né? Ou mais rico, não funciona. Não funciona. Pelo menos o ideal não é esse. Da minha parte sempre foi. Sim, eu tô sendo bem objetivo. Claro. Obviamente, todo advogado, ele precisa... Precisa de clientes, claro. Óbvio, mas sim. não para usar a OAB para isso. Bom, então, vamos lá, Kilson. A gente fez essa introdução para entender como funcionou até aqui, né? São 5 gestões. Sim. Então, você não consegue ficar 5 gestões na OAB se não tiver um serviço definitivamente prestado, até porque a advocacia, ela É dinâmica. é dinâmica Muito dinâmico. e ela expurga aquilo que não vale, né? Bom, algumas ações, e eu sou bem honesto sobre isso, são pontuais. No interior, a OAB ela era muito deficitária. Por exemplo, eu morava em Parnaíba há basicamente 20 anos, e a época que eu cobria jornalismo era muito deficitário o apoio da OAB aqui, o Piauí, ao município de Ilha Grande, ao município de Luiz Correia. Eu vejo que o senhor criou mais de 8, ou aproximadamente 8 subseções. Foi o suficiente? Você acha que pode progredir sobre isso? E qual é o tamanho do impacto da criação de 8 subseções da OAB espalhadas pelo Piauí? Olha, respondendo a sua pergunta inicial e essa agora, foi mais do que até eu esperava. Porque eu iniciei a OAB com 13 regionais, com 13 subseções, e estou agora no final com 20. E nesse período eu tive a pandemia. Passamos 2 anos, até com a Constituição Civil fechada, 6 meses, 8 meses fechada. Atravessamos uma turbulência muito grande. Então, quando eu olho para trás, tínhamos 13, hoje nós temos 20, nós praticamente dobramos o número de subseções. Isso não é fácil. Eu creio que foi até mais do que eu próprio esperava. Qual é o tamanho da dificuldade de criar uma subseção? A questão logística, a questão de estrutura. Tem um custo operacional gigantesco para a ordem. Cada subseção dessa é R$150 mil por ano. Né? Para você criar e para criar 150 mil, para manter mais 150 mil. Você bota aí 7, você multiplica isso por quanto? A gente está falando 300 mil, 3 vezes 7, né? 2 milhões e pouco de reais para estar nessa... grana, né? Isso para o universo de um orçamento que nós temos, que não é um orçamento. Nós vivemos das anuidades da OAB. Nós não temos, como tinha antigamente, até 2017 nós tínhamos uma taxa do judiciário. Você ingressava com a ação contra alguém, você pagava as taxas da justiça e tinha uma taxazinha lá da OAB para você pagar. E essa taxazinha da OAB que você pagava, ela arrecadava para a OAB, naquela época, R$1.700.000 até 2017. E quem tirou? Foi na época da gestão anterior, teve um atrito entre o Tribunal de Justiça e a OAB e o tribunal retirou essa taxa. Essa taxa hoje representaria para a OAB R$2,5 milhões por ano. E nós não temos mais essa taxa. Tem como recompor? Eu creio que hoje em dia não. Passou o tempo. Hoje nós temos até mais independência para criticar o tribunal, para conversar com o tribunal e para dialogar com o Tribunal de Então, Justiça. de certa forma, foi positivo. Foi positivo, mas houve um déficit orçamentário da OAB que ainda hoje não se recuperou para manter isso. Então, essa história da OAB, ela exige muita altivez, ela exige que as pessoas que estão nas funções... Que o senhor perguntou sobre comissões. Como é que são as comissões? Nós criamos 28 comissões. Hoje nós temos 87 comissões, das mais diversas formas. Criamos, por exemplo, a Comissão de Liberdade de Imprensa. Criamos a Comissão do Direito das Pessoas com Autismo. Criamos a Comissão... Essa é importantíssima. Importantíssima. Criamos a comissão... Não entre as outras não sejam, mas... E um trabalho relevantíssimo.
Nós temos um trabalho nessa comissão e nas outras, mas nessa é um trabalho relevantíssimo que nós temos de conscientização. Eu acho muito bacana isso. Desculpa interromper. É porque o Kilson vai entender o que eu vou falar. Antigamente, na imprensa, a comissão que mais aparecia era a de direitos humanos. Direitos humanos, é verdade, é verdade. Todo dia estava na televisão, Verdade. todo dia estava na televisão, todo dia estava na imprensa. E hoje tem uma diversidade. Muito. Não é? Você fala sobre autismo, tem a comissão. Você fala... animais. Não é direitos humanos, animais. Animais Meio ambiente. Se você tem... Direito digital. O menino do GP1 que foi agredido, a OAB se Bruno. manifestou. Foi. Assim, são sobre vários temas. Vários temas. Né? Por exemplo, criamos a Comissão de Direito Digital, criamos a Comissão de Proteção de Dados. São novos momentos, são novas áreas, novos nichos de mercado que existe, que a OAB acompanha isso. Então, você acha que, por exemplo, a tua gestão, ela estava muito antenada com o que estava acontecendo? Com a realidade, sempre antenado com a realidade. Isso é uma missão não só de um gestor de ordem, mas um gestor aqui, seu, por exemplo, você está antenadíssimo com a tecnologia, né, com os acontecimentos do mundo e com necessidade de levar a informação da melhor forma para todo mundo. E isso não traz sobre ego, não, sobre entrega para a população. Exatamente, é algo que tem que ser natural, de acordo com a realidade, né? Concorda nisso? Concordo. Na minha opinião, assim, essas criações dessas comissões, ela tem, eu posso estar muito enganado, mas ela tem como principal objetivo defender aquele... Social. O social que precisa ser defendido. E essas né? comissões são nomeadas todas pelo presidente. Né? Não Então são é você eleitos. que passa a caneta e Eu diz. que nomeio os presidentes, os vice-presidentes, os diretores. E essas nomeações são de acordo com qual critério? O critério é que o advogado tenha interesse de trabalhar. É voluntário. Não Então ele pode recebe. filiar uma comissão, a duas comissões. Nós aqui não temos isso. Tem a OAB que exige que o advogado fique só numa comissão. Aqui não. O advogado pode estar em 2, 3, 4 comissões, contanto que ele tenha um desempenho, que ele tenha ideias, que possa ali se reunir, somar, né? E isso é muito importante. É um trabalho magnífico que alavanca realmente a OAB. Eu digo que as comissões são os pulmões da ordem. Tudo acontece na OAB em função das movimentações dos membros das comissões. Eu sou muito grato. E a turma trabalha mesmo? Trabalha de forma gratuita, de forma voluntária. Eu tenho muita gratidão, Kilson e Elson, pelas pessoas que ajudaram realmente a gente fazer o que a OAB é hoje. E tem um time bom, né? Muito bom. Presidente, o orgulho. senhor fala que a OAB é uma obra perfeita, E inacabada. Inacabada. Não vai ter ninguém que chegue no OAB e diga, ó, tá tudo pronto. É complicado. Não vai ter um profeta, nem profeta, nem rei, não vai ter isso no OAB, não pode. Diante das questões midiáticas, muitos advogados no Brasil inteiro se expondo, como é que o senhor vê qual o perfil ideal para o próximo presidente da ordem? Boa. Olha, o perfil, o ideal é o ideal, como diria Vitor Hugo, né? É difícil a gente tratar o ideal. Né? O ideal é algo até utópico. Mas eu creio que nós temos hoje 3 candidatos a presidente da OAB. Sejamos bem pragmáticos. Né? Raimundo Júnior, Carlos Júnior. E Aurélio Lobão, que é o nosso candidato. O perfil que se exige primeiro é querer servir a OAB e não se servir da ordem. Segundo aspecto, ter virtudes de trabalhar, de se dedicar, de estar à disposição da classe e não querer fazer da OAB algo de segundo plano. Viver a OAB, vivenciar a OAB. Eu respiro a OAB 24 horas por dia, Velton. Eu creio que ninguém pode chegar e dizer que eu não estou na OAB ou que eu deixei a OAB ao léu. Diariamente eu estou lá como se fosse batendo no expediente, batendo ponto, não é? Recebe quanto para isso? R$0, mas recebo muita gratificação, muita alegria de poder servir. É muito bom quando um advogado, até anônimo, que não me conhece, vem na minha rede social, olha, doutor, o senhor me ajudou aqui, o senhor fez isso, o senhor me defendeu, o senhor interpôs uma petição me defendendo minhas prerrogativas, o senhor fez um curso. Por exemplo, eu estava em Zé de Freitas agora, uma reunião que fizemos lá com o Aurélio, e uma advogada, que eu nem a conhecia, ela disse, doutor, eu fiz um curso de direito eleitoral gratuito, uma pós-graduação gratuita, e hoje eu entendo de direito eleitoral, um cliente me procurou, candidato a vereador, eu ajudei, eu fui sua advogada, ganhei meus honorários e isso me abriu portas para eu ter outros clientes e outros tipos de causas. É muito gratificante você chegar, olhar para trás e ver que você ajudou um colega, você qualificou um colega e ele, por conta disso, recebeu seus honorários e tem sua clientela. Aliás, a tua gestão no Piauí, ela foi referência no Brasil na pandemia, Isso. Inclusive o Aurélio foi o mentor disso, na escola. Vocês qualificaram mais de 1.000... Não, foi quase 8 mil. Quase 8 mil. 8 mil advogados. Quase 8 mil advogados no estado, gratuitamente. Gratuitamente. Isso é verídico mesmo? É fato. Uma das grandes satisfações que eu tenho, Edson, é chegar no Instagram do advogado e ver lá, pós-graduado em Direito Administrativo e Constitucional, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. Por quê? Porque essa pós nós demos gratuitamente.
Uma pós dessa custa quanto? R$4.000. Se o cara for pagar. 4 mil. Bom, basta olhar aí nas universidades. 4 mil. 8 mil. Vocês 8 fizeram. mil nós fizemos. E foram 5 pós gratuitas. Foi um projeto pioneiro no Brasil. Eu estava reunido com o Aurélio, na pandemia, com o Aurélio Lobão, com o Ashton Sepúlveda lá na sala da OAB, na pandemia, nós muito distantes, com máscara. No mês de maio, um mês depois de pandemia, rapaz, a gente vai fazer o quê? O que a gente vai fazer com tanta coisa, com tanta carga negativa? O que a gente vai levar para a advocacia? E o Ashton teve essa ideia, vamos fazer uma pós gratuita? Eu digo, gratuita como? É caro, não temos condições. A inadimplência subiu para 60% de inadimplência. Era 25%, subiu para 60% na pandemia. E o Aurélio disse, olha, existe uma plataforma que você pode, nessa plataforma, ter 2.000 pessoas dentro de uma sala de aula virtual. Isso para nós era uma novidade. Hoje é fácil, mas naquela época... Era o Zoom, né? Era o Zoom, exatamente. Aí a gente começou a contactar um cara, conversamos com o cara estava, lembro como se fosse hoje, você estava caminhando na praça, fazendo caminhada e falou com a gente, eu achei uma história muito assim, rapaz, esse cara vai garantir isso, que vai botar 2.000 pessoas dentro de uma sala de aula, numa plataforma digital para... Enfim, deu certo. Nós tivemos um pico de 3.000 pessoas assistindo uma aula, foi um recorde, um professor que estava, inclusive, nos Estados Unidos, Pedro Lenza, e hoje, olhando para trás, novamente... Todos com certificados. Todos certificados. Inclusive de uma faculdade renomada aqui de Teresina. Né? Pode falar o nome se quiser. Uninova FAP. Faculdade renomada aqui de Teresina, uma boa faculdade, que expediu esses diplomas, claro, mediante o nosso pagamento. Cada pós dessa custou cerca de R$450 mil da OAB. Porque nós pagamos um professor mestre, um professor doutor, um professor especialista, quem mais bem paga no Piauí é a Escola da Advocacia, e pagamos monitores, pagamos coordenadores, pagamos a plataforma, pagamos os colaboradores, e é um custo operacional que nenhuma OAB fez no Brasil. Por quê? Se fosse tão fácil, primeiramente, teriam feito. E segundo, o aspecto também da questão do mercado. Quando você lança uma pós dessa gratuita, em direito constitucional, você impede que qualquer faculdade do seu estado faça uma pós. É, porque você fechou o mercado. Você fecha o mercado. Então, nós tivemos esse problema de trazer para o mercado algo que ninguém podia mais explorar, porque nós estávamos dando pós gratuita. Por isso que outras OAB nenhuma fizeram. Mas depois copiaram. Copiaram, o Maranhão fez uma parceria com a gente, a OAB Nacional criou esse mecanismo depois que nós criamos e ofertou algumas pós-gratuitas para o Brasil, mas nenhum outro OAB fez. É um dos maiores orgulhos que tu tem como presidente? Eu acho que foi, se você me perguntar, a grande realização que você fez, que vai ficar para sempre. Porque obra, um dia pode cair, pode se acabar, pode construir outra coisa. Formar conhecimento. Mas conhecimento ninguém tira de ninguém. Porque conhecimento é poder. Você aqui, alguém que se especializa na sua área, você busca esse conhecimento, você busca se atualizar, e para o advogado isso é a missão então, de ordem. cada um desses 8 mil advogados que puderam ter esse conhecimento, ele tem que olhar para a OAB e dizer assim, porra, muito obrigado. Ela lembrou de mim. Ela estendeu a mão para mim. A instituição estendeu a mão para mim. Quando eu mais precisava na pandemia, eu não tinha condições sequer psicológicas. E eu ouvi outros relatos de colegas, olha, quando eu esperava a minha aula na pós, era o momento que eu tinha de ver pessoas, de sair da minha casa. Tava ruim mesmo. Você estava ruim, nós estávamos no fundo do poço, não é? Nós estávamos, então... E com detalhe, você não está prometendo, né? Vocês já fizeram Eu isso. fiz, nós fizemos. Eu e nós fizemos muito. Ah, mas você como presidente tem que dizer Porque a responsabilidade era minha, É. realmente. Se não desse errado, o meu medo era de dar errado. Qual era o meu medo? Eu digo, rapaz, eu vou botar 2.000 pessoas aqui, vai dar errado. Como é que eu vou a internet vai cair essa eu vou entregar diploma para esse povo, já que o MEC... Meu medo era de um MEC desautorizar. Porque E o autorizou. Autorizou o diploma do MEC conferido, um diploma de pós. Olha, é uma coisa magnífica. Isso aí ninguém vai tirar. E, por exemplo, se o Aurélio ganhar, você acha que ele vai continuar com esse Vai movimento? fazer uma pós, vou até dizer em primeira mão, uma pós gratuita de Direito Civil e Processo Civil. Que é a área que nós não fizemos ainda. E o Aurélio está concluindo um doutorado em Processo Civil na USP, que é a faculdade mais importante do Brasil, a faculdade tradicional do Largo São Francisco. Ele está concluindo um doutorado lá. E vamos trazer, não a pós da USP, mas professores da USP para ministrarem aulas aqui de Direito Civil, Processo Civil. Então, o pós-gratuito. advogado que tem... É a pauta nossa de campanha. É uma das pautas, É. né? Então, o advogado hoje que é... Eu falo militante da OAB, aqui quem paga a sua anuidade, ele vai ter direito gratuitamente a Com isso. certeza. É uma política que vamos fazer permanentemente. É a qualificação gratuita. Claro, temos pós-pagas. Fizemos 3, 4 pós em licitações e contratos com a nova lei. Turmas lotadas, pagas realmente, mas algumas gratuitas. E cursos Até gratuitos. porque, de verdade, senhor, desse meu lado aqui, eu acho que o Kilson também pode... Bom, o cara que está lá na porta da central de flagrantes, que acabou de se formar, ele quer uma qualificação e ele não tem a grana de chegar e pagar. Exatamente, a gente sempre tem Não é, essa Kilson? preocupação. Não tem, Sim, pô. com certeza. O cara está se sujeitando Nós temos ali a curso, tudo. por exemplo, amanhã nós teremos um curso sobre segurança pública na OAB, a partir das 18 horas, com representantes da segurança pública federal, estadual, municipal, um curso que será iniciado amanhã e na quinta-feira.
Amanhã dia Amanhã, dia 14. de 14 e 15 de novembro, nós teremos esse evento lá sobre segurança pública no Piauí. Nós lidamos com muitas temáticas. Essa qualificação é a bandeira nossa. Mas a OAB lida diariamente não apenas com o interesse dos advogados, mas com o interesse da sociedade, segurança pública, como nós falamos inicialmente, e várias outras, a questão do sistema penitenciário. Lidamos com tantas questões que às vezes a gente se impressiona, quem está lá dentro, como chegam problemas e ações da ordem. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Qual é o maior gargalo hoje da advocacia piauiense em relação à justiça, à celeridade? Qual o maior problema de fato? Eu digo sempre, Elton, que na OAB tudo funciona. Hoje, agora, nós temos salas funcionando, o OAB Office, o advogado está lá hoje gratuitamente fazendo a sua audiência, recebendo seu cliente. Nós temos dentro da sala, dentro da OAB em Teresina, um centro de estudos com 65 cabines abertas até meia-noite, todos os dias, gratuitamente para o advogado ir lá estudar até meia-noite. Nós temos 200 salas espalhadas em todo o Piauí, em penitenciário, em delegacia, em todos os fóruns, Justiça Federal, do Trabalho. Mas não é sala meia boca, não? Não. Salas com computador, com scanner, com internet, né? Algumas com cafezinho, com água, com funcionário, não todas com funcionário, mas muitas com funcionários, com colaboradores, com presteza, querendo atender o advogado. E isso é algo muito de estrutura para a ordem. Positivo. Positivo. Bom, mas, claro, a justiça do Brasil é um problema. É um problema que é histórico, não é de hoje. Se você pega um jornal de 10, 20, 30, 40 anos atrás, tem lá problemas no judiciário. Nós temos problema de morosidade. Nós temos um problema de falta de servidores, de juízes. Claro, nós temos a justiça hoje que é melhor do que as outras, que é a justiça do trabalho. O advogado da justiça do trabalho, ele é mais satisfeito Anda mais rápido. com os processos, com o dia a dia do E atendimento. a do Piauí? O resultado. A Justiça Estadual do Piauí melhorou muito. Melhorou, inclusive, por conta dos trabalhos que fizemos em parceria com a Ordem. Levamos muitas ideias, discutimos muito, cobramos pelos erros, elogiamos os acertos. Não estamos para bater palma para o Tribunal de Justiça, mas reconhecer o que foi feito. Hoje é um selo ouro, está longe ainda do ideal, mas o problema do tribunal não é nosso, causado pela OAB. É um problema crônico da Justiça Estadual, como tem em outros tribunais, da Bahia, no Maranhão, tem problemas. Nós evoluímos, temos muito a evoluir, e a OAB sempre foi parceira disso, criticando, sempre foi parceira, trazendo ideias e, claro, visando o melhor da Justiça. E na Justiça Federal, infelizmente, com o passar dos anos, a Justiça Federal tem tido muitos processos, o mesmo número de juízes e funcionários, praticamente. Não aumentou, né? Não aumentou e tem um gargalo muito grande na Justiça Federal. A Justiça do Estado do Piauí, ela melhorou sobre o digital, né? Digital, a parte de estrutura, e a parte de funcionário tem melhorado, né? Temos hoje, nós tivemos um projeto aqui, eu conheço todo o Piauí, eu conheço todas as comarcas do Estado. Outra missão para quem está à frente da OAB é gostar do Piauí, gostar de gente, gostar de conhecer sua terra, de conhecer norte a sul do Estado, de querer conhecer Cristalândia, de querer conversar com advogado, de querer conversar com os colaboradores, conversar com as pessoas, se inteirar do que está se passando no mundo, no Piauí. Então, hoje, nós temos uma realidade de muitas comarcas que funcionam a contento. Os advogados elogiam a celeridade dos processos na Justiça Estadual. Isso já existe em muitas comarcas do Piauí. E isso já é uma célula muito boa e, com certeza, com o passar dos anos, vai... É melhor tomar café no mercado ou tomar café na comarca? Depende da comarca. Depende da comarca. Presidente, fazendo um exercício de sinceridade, qual o olhar clínico que o senhor tem a respeito das prerrogativas do advogado? Eu digo sempre que as prerrogativas e regras são respeitadas. Nós temos hoje no Piauí 19 mil advogados. Imagine... muita gente, né, vô? É muito... Relativamente, porque... Não, mas é muito um exército, advogado. é um exército, é uma cidade, é um tamanho de 19 mil advogados. Um pouco mais de mulheres advogadas, um pouco menos de homens advogados. Juro que eu não sabia disso. Tem mais mulheres hoje. As mulheres ultrapassaram numericamente, não só no Piauí, como também a nível nacional. Que bom. Que mais de 1.400.000 advogados, nós temos 700... Que bom que eu falo pela sensibilidade, né? Claro, e a nova era. A minha mãe é advogada, e na época dela, era uma das poucas mulheres da turma dela. Hoje, a realidade é diferente. Hoje, a mulher já está assumindo realmente um protagonismo muito grande. Não só numericamente, mas também, claro, de ocupar realmente funções, né? de se destacar enquanto capacidade, né? De direção. Então, você perguntou sobre as prerrogativas. As prerrogativas, eu digo sempre que as prerrogativas são respeitadas. Agora, imaginemos diariamente 19 mil pessoas estarem no seu trabalho, nas mais diversas áreas, na área criminal, na área civil, na área trabalhista, na área de gestor público, no município, no Estado, junto à Universidade Federal, junto ao Ministério tal, junto à Secretaria tal, junto à Penitenciária, junto a qualquer órgão. Isso é muita coisa. São muitas relações diárias. Lógico que aqui e ali existe um desrespeito. Existe um tensionamento entre o advogado
e um oficial de justiça, um tensionamento entre um advogado e um juiz. Quando existe isso, nós apuramos e abrimos um procedimento contra aquela autoridade. Esse procedimento é um processo disciplinar que a gente abre, ou um processo civil, ou mesmo um processo administrativo da OAB de desagravo. O desagravo é como se fosse uma salvaguarda para aquele advogado que for ofendido, ele ter a proteção da ordem e ser levado o seu nome contra aquele abuso que ele foi acometido. Então, eu digo sempre que as prerrogativas são respeitadas. Aqui e ali existem problemas e nós estamos prontos para reagir imediatamente contra aquela autoridade que foi arbitrária episodicamente contra um advogado. Então, sobre isso, é com muita tranquilidade que a tua gestão lidou durante esses últimos anos. Com certeza, nós não titubeamos, nós jamais deixamos de representar quem quer que seja. Mesmo cortando da própria carne? Mesmo cortando da própria carne, contra desembargador, contra juiz, contra delegado, contra promotor, contra oficial, contra... Agora, a maioria também desses agentes públicos e políticos são pessoas de bem, são pessoas que respeitam a advocacia, que respeitam um cidadão. E o desrespeito é exceção. O desrespeito de um servidor qualquer é exceção. O inflamar atrapalha, às vezes? O inflamar, né? Às vezes é um tensionamento natural. Por exemplo, existe, às vezes, a demora do processo. Às vezes o sistema é moroso e recai a culpa no colaborador do tribunal que está na ponta, que está no balcão. Né? A culpa, às vezes, não é dele. Ele está ali representando toda uma... Às vezes a má vontade do agente público... Fica aí, espera aí um pouquinho. Exato. O cara pegar uma corda. Existem situações assim. A gente sempre faz a gente apura isso, né? Mas eu tenho também muito orgulho da comissão de prerrogativas que nós temos. Elas atuam 24 horas, Tony. E Elton, Kilson. 24 horas do dia. O Tony é irmão, tá tranquilo. Irmão, Nós atuamos 24 horas por dia. Todos os dias nós temos um celular à disposição 24 horas para que qualquer pessoa que precisa, advogado, advogada, qualquer pessoa, e Elton, ela aciona prerrogativas. E tem essa resposta. 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. Mas o que acontece? Acontece situações, prisões arbitrárias, operações da polícia arbitrárias, busca e apreensão. Já aconteceu o caso de busca e apreensão no endereço errado. Ao invés de na busca e apreensão da casa do sujeito X, foi a busca e apreensão na casa do advogado. E esse processo está aí. Nós entramos com ações... Aconteceu? Aconteceu agora recentemente. Imagine você estar na sua casa, entrar na polícia na sua casa, busca e apreensão 6 da manhã, e depois, civil? Não é aqui não, é na casa do lado. É civil? Foi a polícia civil. Não é aqui na sua casa não, foi na casa... Para você, daqui que você diga isso para os seus vizinhos. É um dano terrível. Muito ruim. Então nós apresentamos essas autoridades policiais, né, em favor do nosso colega advogado. Então a OAB é a maior defensora do advogado. Com certeza. É uma instituição que dá blindagem ao advogado. O advogado e a advogada piauiense pode confiar na sua instituição. Eu desafio aqui alguém que teve uma prerrogativa violada, que procurou a comissão de prerrogativas, nos procurou e não teve uma resposta imediata. Agora vamos lá, todo advogado precisa de um lazer. O que é que você fez pelo lazer do advogado? Lazer é muito bom. Quem não gosta, né? Jogar uma bola, tomar uma cerveja. Eu sou esportista e por isso mesmo a gente propiciou, Elton, trazer muito lazer para o advogado. Nós criamos um clube de advocacia em Floriano, um clube que tem quadra de beach tênis, voleibol, um campo de futebol, na beira do Rio Parnaíba, tem uma piscina, tem uma área de lazer. Criamos esse clube no Floriano. O clube de Picos que nós já tínhamos, nós fizemos um parque aquático, melhoramos a estrutura de um campo de futebol. O clube de Teresina, que é aqui pertinho, está convidado lá um dia para a gente comer uma panelada lá do seu Alderi. Vou. Você também, que eu espero que gosta de comer uma panelada de vez em quando. Nós temos um clube aqui em Teresina que é muito aprazível. Nós fizemos uma estrutura muito grande lá de esporte também, com quadra de beach tênis, quadra de basquete, quadra de futsal. Né? Enfim, nós tudo temos pela mensalidade do advogado? Não se paga mais para ter acesso ao clube. Diferentemente de outras OAB, como do Distrito Federal e de Goiás, que os clubes lá, o advogado tem que pagar uma ação, como se fosse um iate, como se fosse um clube além da advocacia. Então aqui não, nós temos 3 clubes que são abertos gratuitamente para os advogados e seus convidados. E além disso, nós trouxemos shows, fizemos shows com o João Cláudio, show com o Diogo Nogueira agora esse ano, né? Ferrugem, com o Jorge Aragão, o poeta do samba. Enfim, nós trouxemos realmente, além de muitas ações voltadas para o trabalho, muitas ações voltadas para o lazer e para a diversão da nossa classe. Bom, certeza. Então vamos entrar agora na eleição da OAB, né? Quer fazer mais uma? Quer fazer mais uma? Faça. Uma vez um professor me dizia o seguinte, que no direito tudo depende. O código de ética, o senhor considera como sendo ainda, diante de tantas as questões midiáticas e entre tantas questões, o código de ética continua sendo o código? Essa questão da interpretação das leis, né? Toda lei tem interpretação, né? E o código de ética é uma lei voltada para nós, advogados, e o código diz, por exemplo, não pode ter uma publicidade que
que ocasione a concorrência desleal, né? Então, vamos supor, Edson, você é um advogado que tem 40 anos de mercado, eu sou um jovem advogado que tem 40 dias. Então, se nós possibilitássemos que você fizesse aqui, todas as horas aqui, no seu programa, uma propaganda de um escritório, como é que eu ia chegar para enfrentar essa mídia? De alguém que tem mais tempo, que tem mais recursos, né? Então, o Código de Ética ele exige o quê? Você não pode ter uma propaganda que ofenda o interesse do colega, porque você estaria uma concorrência desleal. Imagine em todos os veículos hoje, se nós tivéssemos grandes escritórios do Brasil, com QR Codezão lá falando assim, tá com problema trabalhista, vem pra cá. Nos Estados Unidos tem isso. Tem. Mas é porque a cultura lá é diferente, né? Aqui não, no Brasil nós temos essa política de contenção através do Código de Ética, que isso não pode, você não pode fazer com que o seu escritório seja como se fosse vendendo um produto. E detalhe, né, doutor? O Brasil é classista nisso. O médico não pode, a odontologia... O médico já pode, você já vê... Um pouquinho. Você vê clínicas em outdoor, mas não você pode vê foto muito de médico em como antes. outdoor. Mas não pode como antes. Aliás, pode hoje um pouquinho mais do que poderia antes. Né? Mas você vê clínicas com foto dos médicos, você não vê isso na OAB. É proibido mesmo. Nós proibimos. E se tiver, nós punimos o advogado para ele tirar em 48 horas. Essa é a punição? Sob pena dele ser suspenso. E nós já suspendemos advogados no Piauí por conta disso. Já? Já não pode. Porque você está ali... Por mais que você tenha a liberdade de você levar conhecimento de toda a sociedade que você é advogado, você atua na área tal, mas você não pode ofender o interesse de um colega. E se eu for lá e pegar assim, doutor, tem um assassinato, eu vou lá e vou pro bono, eu não quero receber, eu quero aparecer na televisão. Não pode. Tem que ser cobrado. Ele não pode, porque ele estaria também aí patrocinando de uma forma indevida uma causa, né? E não pode. E não pode também, por exemplo, tá aqui, ó, defendi o fulano de tal, tá aqui, ele tá solto. Fala aqui, como é que foi a sua liberdade? Você não pode fazer isso. Quem é seu advogado? Não pode. Se tiver isso, nós punimos. Quando digo nós, é a OAB, não é o Celso. Nós temos um tribunal de ética que tem 34 conselheiros, inclusive o presidente é o doutor Milton Gustavo, professor, mestre, doutor em Direito Penal, e um sujeito muito ético. E lá, ela tem essa linha. Oficia o colega para ele retirar aquele conteúdo, e se o colega não te retirar, ele tem a suspensão até ele retirar. Mas, presidente, por exemplo, a gente vive num mundo muito digital hoje, correto? Sim. De repente, não é uma maneira de uma nova avaliação, não sobre publicidade, mas assim, conseguir aqui esse processo, conseguir ganhar e tal. Você pode dizer o seguinte, eu atuo na linha do direito do consumidor, nas causas X, Y, Z, mas eu não posso dizer que ganha ação do fulano, do ciclano e beltrano. Eu não posso dizer isso. Entendi. Eu posso dizer que nós atuamos nessas causas, nós temos expertise nisso, mas eu não posso dizer, olha, aqui que eu consegui... Até porque você expõe o cara, né? Exato, expõe a parte, mas também você estaria demonstrando êxito. Você não pode fazer isso. Você pode dizer que você atua, você pode fazer uma propaganda bacana, que você atua, você pode fazer tudo disso, mas até não pode porque levar... quando o cara se propôs a isso, ele já sabia das regras do jogo, ninguém Exato. mudou Isso, na realidade, é para proteger um dos outros. Porque se nós abríssemos, nós teríamos a concorrência desleal com os grandes grupos. Porque é todo mundo grandão. E hoje você vê um jovem consegue fazer a sua prospecção. Nós chamamos de prospecção de clientes. Como é que se faz a prospecção de clientes? Você anuncia no Instagram, você faz uma mídia moderna e você consegue prospectar clientes em todo o Brasil. Vamos falar de eleição de OAB? Agora sim. Agora o bicho pega. Chegou o momento. Eu acho que é importante a gente falar. Nós temos são 3 candidatos, presidente. Mas me chama a atenção algumas coisas. É importante a gente ter essa oportunidade de perguntar ao senhor como presidente, né? O candidato Raimundo Júnior, ele traz como tema, ou como slogan, né? OAB da Esperança. O senhor passou aqui 43 minutos relatando grandes melhorias para a advocacia piauiense. Quando a gente fala esperança, é como se algo tivesse acabado. Como é que o senhor vê para esse slogan e como o senhor se sente como presidente depois de tudo que o senhor falou aqui? Olha... É um slogan que foi escolhido de acordo com o seu marketing, né? Eu não sei qual a intenção disso, porque a esperança é quando não se tem realidade. Nós temos uma realidade do OAB de muito trabalho, de muitas ações, de muitas conquistas e de muito a se fazer. Né? Um OAB que tem futuro, né? Tem passado, tem presente, tem futuro. Nós não renegamos quem esteve à frente do OAB, o seu passado. Não se pode renegar o seu presente, porque tem muitas pessoas trabalhando, atuando em prol da advocacia e da sociedade. E nós temos uma OAB de futuro. Quando se fala em esperança, tem alguns aspectos que nós não sabemos até esperança de quê, né? Esperança eterna, esperança de que aspecto? Né? A OAB já é uma instituição que ela já é de realidade. Ela é de um passado real, ela é de um presente real, é de um futuro real. Então eu creio que é difícil a gente comentar sobre a questão de estratégia de marketing de terceiros. Não, né? óbvio, mas... Né? Mas, assim, de nossa parte, nós temos uma OAB de realidade, que muito fez.
não só através das mãos dessa gestão, mas de todos que passaram por lá indistintamente. Respeito a todos, não só o presidente, mas diretores, conselheiros, membros do Tribunal de Ética, membros das comissões. Tudo isso aí foi feito com muito denodo, com muita dedicação, com muito voluntarismo. Então eu creio que, respeitando toda essa turma que passou por lá e que está agora na OAB, nós temos uma OAB de realidade. Então o senhor não tem problema ou acha que é um... Não sei se exagero, se é um desrespeito à sua gestão quando se coloca em o slogan de OAB da esperança. Não, eu acho que fica até... É tentar criar um sentimento? Eu acho que até enaltece o nosso trabalho, né? Só se tem esperança de o que está acontecendo, o que está funcionando, né? Esperança de continuar, né? Esperança de continuar o que está acontecendo, né? Você só tem esperança de quem você confia. Eu tenho esperança de que seu programa continue da forma que está. Então, eu creio que eles têm esperança de que a OAB continue da mesma forma que está. Eu tenho escutado alguns advogados, e é bom porque, como a gente não está de um lado, aliás, todos os candidatos passarão por aqui, inclusive nós teremos, provavelmente já tem a data, dia 28. Dia 28, o debate. Importante. Acho que é importante, né, presidente? Convidar os 3 candidatos. A gente vai convidar também para entrevistas os 3. Acho que é muito importante. Mas eu tenho sentido uma coisa diferente. Eu tenho visto alguns advogados não revelarem o seu voto ou medo de falarem, ou de falar, na verdade, sobre em quem vai votar. O senhor, como presidente, qual o conselho que você dá para o jovem, para o médio, para o sênior advogado na hora do voto? Na condição de eleitor, o eleitor é livre, é independente. Claro que muitas vezes o colega pode ter um compromisso profissional, pode estar dentro de um escritório, esse escritório apoia outra pessoa, tem um chefe que esse chefe apoia outra pessoa, às vezes ele pode ser, de certa forma, acuado, pode ser constrangido. Acuado, você tá falando assim, vota nesse cara aqui! Pode ser constrangido, e isso é muito ruim, Mas aqui eu faço um apelo, se os colegas chegarem a ouvir esse trecho aqui da minha entrevista com você, desse programa, Yeltsin, eu faço um apelo, vote livremente, vote naquela pessoa, naquelas pessoas que estão à frente de um movimento que representem trabalho, não representem outra coisa senão o trabalho, o desejo de servir a ordem e não se servir da ordem. Eu tenho boas ligações com os outros candidatos, Dr. Carlos, Dr. Raimundo, mas nós temos uma preferência de apoiamento ao Dr. Aurélio Lobão, além de ele, enquanto pessoa, ter capacidade, ter demonstrado através de um projeto ousado, porque foi um projeto ousado das pós-graduações gratuitas, ousadíssimo, ainda hoje é ousado, tanto que nem outro AB faz. Então, por conta do seu trabalho, do seu perfil de dedicação, é que ele reúne essas condições, ao meu ver, de continuar esse trabalho. Nós temos esperança de que ele continue esse trabalho para um AB de futuro. Então, nós usamos realmente essa demonstração do que ele fez. Ele nunca teve um cargo na OAB, ele é renovação porque ele nunca teve cargo na OAB. Eles falam muito isso, né? A oposição fala assim, não é renovação. Dos três candidatos, ele foi o único que não teve ainda nenhum cargo eletivo na OAB. Ele nunca foi eleito. O Raimundo Júnior já teve? Foi conselheiro federal. O Carlos Júnior também? Atualmente é conselheiro federal. E o Aurélio Lobão? Nunca foi, nenhum tipo de cargo político. Nunca foi conselheiro, nem seccional, nem federal, nem diretor. Ele foi diretor da escola através de projetos de qualificação que não é eletivo. É um cargo de direção da escola da advocacia. Então, assim, não tenho nada contra os outros candidatos, mas creio que o Aurélio é quem tem mais condições, né, de continuar esse trabalho, de avançar, de trazer mais melhorias, de servir, porque ele conhece o Piauí, é um homem que é preparado na sala de aula, na advocacia, professor há quase 20 anos, advogado também há 20 anos, exercendo com maestria, em harmonia, duas nobres funções de professor e de advogado-professor. Eu vou te fazer uma pergunta. Você está há quanto tempo como advogado? 29 anos, você 29. acredita? Então vamos imaginar... Era outra realidade. Não tinha nem internet, sabia, Yeltsin? Acredito. Mas não tinha nem celular, rapaz, nessa época. Ô, presidente, vamos imaginar o senhor há 29 anos atrás. Qual era o presidente que o senhor queria? Olha, cada gestão... A gente pode comparar, por exemplo, com governos, né? Sim. Presidente da República, governador, prefeito. Eu falo que o senhor era um jovem advogado e queria ter alguém para olhar e falar assim, esse cara vai fazer algo por mim? Toda gestão tem os aspectos positivos e negativos. Eu tenho convicção de que nossa gestão teve mais aspectos positivos. Porque nós vivemos num estado que tem muitas deficiências no setor público, né? Nós temos hoje, por exemplo, em Teresina, uma crise na prefeitura muito grande, mas ao mesmo tempo nós temos uma instituição como a AB, que é em Teresina, e que tem toda a estrutura funcionando diuturnamente. Olha o paradoxo. Nós temos uma prefeitura com problemas, nós temos muita desigualdade de renda, mas nós temos uma instituição que funciona bem.
Então, hoje, o perfil de um gestor da OAB é manter o que está funcionando e ir avançando em muitos pontos. Pontos na sociedade, pontos para a advocacia, na estrutura, pensando no jovem, pensando no estudante. Quando eu vou, Yeltsin, numa faculdade, eu digo sempre assim para os estudantes: vocês têm noção do que é ser um estudante de direito? Para que você está cursando direito? Você gosta de democracia? Você é solidário? Você tem a sensibilidade de saber o que é ser cidadão? Você conhece o Piauí? Você sabe o que é a realidade social do estado que você vive? O estudante de direito tem essa obrigação. Se ele quer ser um bom juiz, um bom advogado, um bom promotor, um bom procurador, um bom servidor público, um bom professor, ele tem que saber disso. Ele tem que gostar de gente, o estudante de direito e o profissional da área do direito. Então, esse que eu vejo que é o que tem hoje no Piauí, esse sentimento. Né? Chama a atenção o que o senhor falou aí sobre essa relação de governabilidade, Kilson, sobre comparações, né? Por exemplo, Teresina tinha uma gestão de Firmino por conta da pandemia, volta à pandemia. Convivi muito com o Firmino nessa época. Então eu falava... Nos reuníamos semanalmente. E ele teve ele perdeu... Ele tem um papel extraordinário, né, Elisa? Na gestão, pandemia. Na pandemia. Mas o Teresinense ficou assim, putz, meu comércio e tal, e teve aquele movimento e colocaram o doutor Pessoa. E aí vem a nova eleição. Aí os caras dizem, pô, erramos lá atrás, eu não, vou pelo conservadorismo, então vamos aqui eleger o Silvio. Na OAB remete muito sobre isso, de não muito arriscar, o advogado é muito conservador e vai dizer assim, não... Eu creio que como vivemos em períodos assim, políticos, não só no Piauí, mas no Brasil e no mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, agora voltou. O Trump voltou. Então, são questões bem complexas, mas eu digo que a OAB hoje é uma instituição que funciona, uma instituição que é respeitada, tem muitos serviços prestados, que prestou, que presta, que prestará, e o advogado deve ver, analisar a gestão. Eu digo sempre, entre nas redes sociais da OAB, na minha rede social da OAB, a minha é Celso Barros, @Celso Barros. Vai estar aqui embaixo. Entre, @Celso Barros, entre na minha rede social lá em 2019. Entre. E veja o que nós fizemos lá para cá. Nós não paramos, nem na pandemia. Paramos nunca. Nós fomos a única voz, Yeltsin, que se ergueu para que o judiciário fosse aberto durante a pandemia. Brigamos, conversamos, dialogamos. Na época, o Tribunal de Justiça, com o Tribunal do Trabalho, com o Tribunal da Justiça Federal, tem que abrir. Nenhuma voz se levantava. Mas os advogados morrem de fome, pô. Exato. Mas o cidadão também. Sim, mas... Não é? Então a sociedade clamava por isso. E quem queria ser a voz da sociedade? Nós. Nós temos esses registros. Ninguém se atentava a isso. E nós somos a única voz que se ergueu para que fossem abertas as portas, né, da justiça. E isso realmente, a gente olha para trás, você falou no Firmino, semanalmente nós tínhamos reuniões com representantes da OAB, do Conselho de Medicina, do Tribunal, da Assembleia, da Defensoria, da Prefeitura, da PPM, e sempre o Firmino tinha uma voz muito forte. Ele tinha uma voz muito forte, até um tanto quanto pessimista quanto à mortalidade. Ele chegou a dizer um dia na reunião da gente que iriam morrer 80 mil piauienses. 80 mil, se nós não tomássemos determinadas medidas. Eu creio que tem morrido 9 mil. Não sei, parece que 9 mil mortos. Mas muito mortos. fruto das ações dele. Eu creio que sim. Quando a gente olha para trás, a gente vê que realmente... Naquela época é muito difícil se analisar. Quem está ali no... Né? No Mas calor, hoje, né? eu que participei muito disso, e um dia eu vou falar isso nas minhas memórias enquanto gestor da OAB, eu convivi muito com isso, com os tensionamentos dele, com a percepção nossa de que, de forma alarmante, eu via na tela virtual, nós ficávamos alarmados com depoimentos dele, dos médicos, e hoje, olhando para trás, a gente vê que realmente ele acertou na maior parte daquilo que ele se propôs à época. Como é que você acerta tudo sobre algo que você nunca viu e nem era estudado, né? Se fala muito que a imprensa é o quarto poder, mas a OAB, ela, desde que é a OAB, ela participa de grandes movimentos no Brasil. Ela seria qual na escala de 1 a 10 aí? Eu acho que a OAB ela é um poder transcendental. Aquele que você não pode identificar como o quarto, como o quinto. Muitas vezes ela está sendo o primeiro poder. É aquele poder que está mais perto de um cidadão, que está mais perto daquela pessoa que está sendo perseguida pela polícia, aquela pessoa que está sendo injustiçada, aquela pessoa que não consegue se aposentar, aquela pessoa que o Estado dá as costas, que o político dá as costas ou que nem conhece, aquela pessoa que não consegue assumir um emprego público porque está sendo perseguida no concurso. Enfim, muitas vezes, para aquela pessoa não existe nenhum poder. Não existe nem executivo, não existe legislativo, não existe judiciário, existe o advogado por trás, tendo a OAB. Então nós realmente somos um poder transcendental, um poder que permeia de acordo com o interesse. Todos os lugares, todos os ramos. Hoje, né? por exemplo, um bom gestor público, Yeltsin, tem que ter um advogado.
um bom vereador, um bom secretário, um bom empresário, ele tem que estar cercado de uma boa assessoria. De Um bom advogado. jornalista. Um bom jornalista. É verdade. Um ótimo jornalista, então tem que ter vários. Aqui a gente precisa. Mas é bem isso, o advogado, ele é um defensor da civilidade, na minha opinião. Verdade. Né? E de forma plural. Você Em vê todos os advogado aspectos, especialista em várias áreas, você fica... Como é que pode ter Cara, essa... e o advogado, ele traz uma tranquilidade. Se teme um negócio, chega, dá uma calma, Verdade. vamos aqui. Que bom que você tem essa concepção. Um 100%. garoto de propaganda na nossa Não, 100% profissão. eu tenho. É. Eu acho que todo bom profissional, seja em qualquer área, Verdade. ele tem que ter dois grandes profissionais. Um bom contador e um bom advogado. Muito bem. Tem o terceiro que é o médico. Vamos. Mas o médico é mais plural, né? É mais Do plural. coração, né? Do coração. Eu queria fazer uma última pergunta. Eu queria fazer para o presidente não apoiador de Aurélio Lobão. Tá. O doutor Raimundo Júnior, que é um dos candidatos, ele tem falado muito nas suas redes sociais da isenção da primeira anuidade. A pergunta é sério, básica. é sério isso? A primeira pergunta é bem básico a pergunta. Isso é fake ou isso é verdade? Pode acontecer? Ele pode fazer isso? Até perguntei se é sério, que isso aí não pode ser verdade. Isso é fake. Mas ele tem falado nas redes sociais. Mas não pode. Isso é, inclusive, proibido. Não pode. É como se um prefeito tivesse na sua plataforma isentar IPTU de todos os 13 meses. Mas onde é que está dizendo que é É como proibido? se o governador, tem na nossa regra. Pela minha ignorância, eu estou lhe perguntando. Tem no nosso provimento, tem no nosso estatuto, tem no regulamento geral da OAB, na regra, na norma da OAB tem isso. Não se pode. É como se, por exemplo, de comparar alguém que seja candidato a governador e dizer, olha, eu vou isentar ICMS de todo empresário. Não pode acontecer É isso. justamente para não ter vantagens. E o sistema não quebrar. Você não pode fazer, porque alguém tem que pagar a conta. É igual aquela questão da passagem de ônibus. Quando você mais isenta classes, você vai ter que alguém tem que pagar isso, não é? E é um problema, você não pode fazer favor com chapéu alheio. Se ele te fizer isso, que não pode, mas se fosse possível... Vamos lá, que ele falou sobre isso. Não pode, isso não pode. É inexequível, isso é demagogia. Isso é demagogia. Né? Primeiro, se não for fake, se realmente ele propôs isso, que eu não acompanho as redes sociais dele, mas se for verdade a proposta, é uma proposta... Vai que é inteligência artificial, Vai que acredito que não seja. Se for realmente verdade a proposta, não for fake, for verdade, ela é inexequível porque ela é ilegal. Né? E se ainda fosse possível de ser factível, alguém teria que pagar a conta. Então, em outras palavras, se ele tiver todos realmente feito isso, ele está enganando quem está ouvindo. uma promessa, uma plataforma demagógica. Isso é demagogia, não tem outra palavra para dizer isso. E se isso acontecesse, que é impossível, porque é uma regra que proíbe isso veementemente, se acontecesse alguém teria que pagar essa conta. Ou seja, todos nós advogados, nós que somos advogados hoje, teríamos que pagar a conta daqueles que ingressaram no ano que vem. Se alguém chegasse e disse assim, eu vou isentar aqui isentar um ano, aí os advogados teriam que pagar o dobro. Os eleitores atuais teriam que pagar por essa isenção, né, que ele estaria prometendo. Teria que aumentar. Com certeza, claro. E eu tenho muito orgulho também, Yeltsin, de ser o presidente da OAB que menos aumentou a anuidade nos últimos 20 anos. Os dados estão aí na minha rede social, eu vou até postar isso amanhã. Amanhã não, nesses dias. Uma das coisas que ele bate é isso, sobre a anuidade aumenta. Mas isso, a anuidade tem que aumentar mesmo, porque o custo de vida aumenta, a estrutura da OAB aumenta. Não sou contra aumentar a anuidade, mas ninguém pode falar da minha gestão, da nossa gestão. Como o senhor também é a favor que aumente os proventos. Os honorários, claro, tem que aumentar os honorários, né? Existe inflação, né? Tudo aumenta, né? O preço da água, o preço do copo, tudo aumenta, a energia. Então a anuidade tem que aumentar. Mas eu não sou contra quem já passou pela OAB e aumentou. Agora, não pode se dizer que a anuidade da OAB é alta por conta da nossa gestão, porque a nossa gestão em 6 anos aumentou 7%. Em 6 anos. E tem ex-presidente que apoia o candidato. Pode falar o nome, presidente. O Raimundo, que aumentou a anuidade mais de 30%. Quem que aumentou? O doutor Sigifroy aumentou mais de 30%. Mas isso não estou criticando. Não entendi. Estou relatando o fato. Mas vamos lá. Né? Então, se o cara pagava R$10... Passou a pagar 13 na gestão lá dele. Não, 30%. 30%. Na tua gestão... Se pagou R$10, passou a pagar R$10,70. Um exemplo, bem... eu estou falando bem para a galera entender. Assim, eu não estou criticando o doutor Sigifroy. Não, longe da gente. O admiro não é que são fatos, né? São dados. O cidadão. Né? Cidadão, homem de bem. Inclusive, saiu até agora um elogio que eu fiz a ele na época nas redes sociais, reitero os elogios que eu fiz a ele. É sobre modelos de gestões. Mas, a época, sim, mas hoje a unidade da OAB, ela, para quem paga em dia, ela é cerca de R$ 798,800 para quem paga em dia, em janeiro. Mas eu só aumentei 7% desse valor. Então, quando o senhor chegou, vamos imaginar que você pagava R$700.
Não, eu pagava R$770, aumentei 7%. Então, de 770 foi para pouco... R$800. 800 reais. Dá 30 conto, dá? É, 30 conto. aumentei 7%. É Então, muito mais discurso de... Claro, mas conta fácil no argumento, não tem aquele Aí problema. a tua entrega foi bem maior. Quais são os fatos? Em 6 anos, Celso Barros aumentou 7% de unidade. Em 3 anos, Cid Fro aumentou 30% de unidade. Em 3 anos, Norberto aumentou tantos por cento de unidade, mais do que eu. E o William também mais do que eu. Falei os 3 nomes porque foram gestões antes da minha. E o quanto de entrega você fez e o quanto de entrega as outras gestões fizeram? Creio que nós fizemos mais. É outra época. É outra época. Eu não quero comparar gestões. Eu estou comparando aqui anuidade. A minha função é perguntar. São outras épocas, né, Gelson? Mas assim, mas em termos de anuidade, Anuidade, ponto. a nossa gestão, 6 anos de gestão, aumentou muito menos do que 3 anos de qualquer outra Você gestão. acredita que o Aurélio Lobão ele continuará dessa forma? Com certeza, ele é um homem, creio que é inclusive mais empreendedor do que eu, mais inovador do que eu, mais, inclusive, capacitado do que eu. É mais Não, digital? mais digital do que eu. Não sei, mas eu creio que seja. Não é. Creio que seja. Porque eu sou muito digital. Então, eu creio que ele tem todas as condições, ferramentas e a realidade de fazer uma excelente gestão. A casa está arrumada, a OAB está arrumada? Está arrumada, está muito bonita. Quem vai na OAB tem orgulho de estar ali dentro, naquele ambiente, um ambiente aberto, de portas abertas, aprazível, um ambiente com muita alegria, com muita... Claro, eleições acontecem de 3 em 3 anos, espero que o Aurélio seja vencedor. No fundo do meu coração, não tenho nenhum tipo de diferença com relação ao Carlos e ao Raimundo, respeito-os, mas em termos de política de ordem, eu peço inclusive que haja sempre esse interesse de ter uma boa política de debates. Já sofri muito em campanhas passadas, nas questões pessoais, nas questões de confronto, e para os candidatos a presidente se exige isso, que os seus grupos tenham realmente um ânimo de respeito, de respeito, acho de que é o mutualidade. básico, né? Mutualidade. Acho que é o básico Mas mesmo. o Aurélio está mais preparado para conduzir a OAB. É bom falar sobre Creio isso. nisso. Lembro aqui, só para a nossa audiência, né, Kilson? Nós vamos convidar todos os candidatos Importante, até o dia 26, porque dia 28 provavelmente a gente faça esse debate. Acho que a gente vive no momento mais digital da última década, de como se informar, os cortes são muito fortes nisso. É o petróleo do mundo. É o petróleo do mundo, verdade. Eu espero que a gente possa contribuir, né, Kilson, de alguma forma. Com certeza. E dia 13 tem estreia. Vou ter que vender meu peixe. Presidente, obrigado. Gostou do papo? Bom? Obrigado, Elcio. Aqui é muito... Passa o tempo e a gente nem sente, né? Bem leve, 1 hora e 2 minutos de Olha papo. só, poxa. Eu acho que muito conteúdo, acho que conteúdo relevante. Numa próxima, a OAB, ela tem que, é uma sugestão, né, sobre isso. Hoje a gente fala muito sobre parte de comunicação, sobre newsletter e como você recebe informação. Está na hora da OAB ter sua própria TV, sua própria, o seu próprio podcast, de onde você se informar. A gente tem um estúdio, né? Que até nós reformamos o estúdio, mas é a questão mais óbvia. De criar uma demanda sobre onde se informar. É conteúdo, muito conteúdo. Certíssimo. Cada vez mais isso vai... Verdade. Como diz Kilson Jones, o sábio, que é o petróleo do mundo. Kilson, obrigado, meu irmão. Tamo junto. Obrigado, presidente. Agradeço demais, Kilson. É um prazer revê-lo Obrigado aqui. pela sua disponibilidade também, né, presidente, de ter vindo aqui, conversado com a... Vamos fazer um convênio OAB TV com o IEL TV. Bora pra cima. É isso aí. Obrigado. Assista o próximo episódio, Kilson. É isso aí. Isso aí é o cast do Piauí para o mundo. Dia 13 de janeiro tem... Pode falar o horário? Pode, já pode. Meio-dia. No pingo do meio-dia. Meio-dia, reprise às 10 da noite, reprise às 6 da manhã. Meio-dia, aguarde. E na TV Meio, provavelmente às 11 da noite. Às 23 horas. Aquele horário que você vai dormir. Eu não. Só que não. Isso aí é o cast do Piauí para o mundo. Até a próxima, próximo episódio aqui no Card.